que com a escolha do look ideal é possível demonstrar com perfeição quem você é? Isso aumenta a autoconfiança e o estilo. E tudo isso pode impactar positivamente em todas as áreas da vida, principalmente na carreira profissional. E esse é o tema do De Bem com Você de hoje. Depois de passar cerca de 2 anos com atendimentos online por conta da pandemia, a psicóloga Gabriela Freire sentiu a necessidade de procurar um especialista para ajudar com assessoria de imagem. Quando eu retornei ao consultório presencial, eu me senti um pouco perdida, já que eu fiquei quase 2 anos usando roupas super confortáveis. Conhecer o estilo de roupa que mais te agrada, incorporando conforto, versatilidade e estilo, são fatores fundamentais em todas as profissões. Com assessoria, a psicóloga aprendeu inclusive quais são as tonalidades que mais combinam com ela. E para não errar, ela não sai de casa sem levar essa paleta de cores. Além disso, ela destacou outros benefícios. Eu acho que foi um redescobrir, né? De ver que existem outras formas de se vestir que não aquela que eu estava tão acostumada, que eu tinha um estilo um pouco mais clássico. E eu percebi que eu posso ser um pouco mais leve, divertida, colorida. Fiz um visagismo, então eu troquei bastante o visual, eu cortei uma franja. Uma compra consciente proporciona uma relação mais saudável com o consumo, respeitando os recursos naturais e o planeta. Uma dica importante é, antes de comprar uma peça nova, pense: eu consigo combiná-la com as peças que eu já tenho? Eu tive uma limpeza de armário muito boa e a gente também fez umas compras mais adequadas. Então, eu acabei tendo um caderninho onde eu anoto o que eu preciso. Hoje eu sei as cores que combinam melhor comigo, né? Porque foi feito um trabalho de coloração. E nisso eu consigo fazer compras mais inteligentes. Para a psicóloga, os cuidados com a imagem vão muito além da escolha de qual roupa vestir. Um conselho para pessoas que precisam talvez se reencontrar após uma pandemia é que vale a pena, é realmente um trabalho de autoconhecimento, né? E às vezes a gente descobre pequenos detalhes que fazem total diferença. Hoje eu me sinto bem mais confiante. O trabalho me ajudou muito a poder voltar ao presencial, vamos dizer assim. A Gabriela se redescobriu e, como ela mesma falou, hoje consegue usar roupas coloridas sem perder a elegância e, claro, está muito mais confiante. E você? Passa horas e horas na frente do espelho, tem um guarda-roupa lotado em casa e ainda fala: ai, não sei o que eu vou vestir? Para aprender como otimizar as roupas com combinações que valorizam a nossa imagem, recebemos no estúdio Raquel Loyola, que é consultora de imagem pessoal, fonoaudióloga, opa, trava-línguas aqui, hein? PhD em análise do discurso e pós-doutora em comunicação semiótica. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Gisele, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Raquel, qual a importância de realizar uma consultoria de imagem? Gisele, a consultoria de imagem, ela é muito mais do que roupa. Ela é sobre o nosso vestir e ela faz a gente pensar muito sobre as informações que a gente passa na hora que a gente vai escolher uma peça de roupa. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje vestida de uma frase, você está com outra frase. Cada peça, ela é como se fosse um substantivo, um verbo, e os acessórios seriam os nossos adjetivos. Então, quando a gente pensa desse jeito, a gente começa a ter mais cuidado com as mensagens que a gente transmite com aquilo que a gente escolhe no nosso guarda-roupa antes de sair de casa. Pensando nisso, a consultoria de imagem faz a gente ser mais assertiva na comunicação e também permite que a gente tenha mais autoconhecimento sobre quem nós somos e sobre o que nós queremos transmitir para os outros. Isso acaba elevando a autoestima e a autoconfiança, né? Porque assim, a gente às vezes fica com medo, eu vou misturar um vermelho com um azul, dá certo? Mas se você está convicta,
Exatamente, Tá certo. exatamente, porque a consultoria de imagem ela vai fazer um processo de autoconhecimento muito refinado, né? A partir da análise de cores, a partir do visagismo, a partir do biotipo. Então são várias etapas e a pessoa nada mais ela vai o quê? Se conhecer, e se conhecendo ela vai se sentindo mais segura sobre quem ela é e sobre aquilo que realça realmente a sua verdadeira beleza. E essa que é a intenção nossa. Sim, né? você falou também sobre os acessórios, né? Os acessórios, eles são ótimos para compor qualquer look, mas quais os cuidados que a gente deve tomar quando o assunto é o acessório? Na verdade, o acessório, ele é um elemento que traz graça no visual. Ele personaliza o nosso look. Então, é o enfeite. É o enfeite, exatamente. Por isso que eu gosto de dizer que ele é um adjetivo, ele é um advérbio, ele reforça alguma coisa. Várias pessoas podem comprar na loja a mesma roupa que eu. Agora, que vai compor usando esse colar, esse bracelete, provavelmente sou eu. Então, isso traz uma identidade visual única para a pessoa. Então, o cuidado que eu acho mais importante é a pessoa escolher aquilo que tem a ver realmente com ela, aquilo que tem a ver com a sua personalidade. Se ela gosta de artesanato, escolher peças artesanais. Se ela gosta mais de dourado, escolher os dourados. O que importa é isso. Agora, é claro, se a pessoa ela é muito miudinha, não dá para usar um acessório muito grande, né? Então a gente tem que tentar pensar também em termos de proporções. A consultoria ela nos ajuda a dar essa harmonia, né? Então, se eu estou com uma roupa, por exemplo, muito séria, às vezes eu coloco um acessório mais colorido, ele dá uma quebrada, né? Então, se eu quero, normalmente, as reuniões que foram muito virtuais, elas eram daqui para cima. Então, eu sempre orientava de colocar colares, brincos, porque a parte de baixo ninguém estava vendo. Mas, às vezes, o colar mostrava que a pessoa tinha tido um cuidado para estar ali naquele momento, naquela reunião, naquele trabalho, mesmo que fosse online. É um zelo, né? Eu me preocupo, zelo. eu me arrumo, eu me preocupo em colocar um acessório porque eu quero que você... Exato. E aí você tocou num ponto muito importante, Gisele. A gente se vestir é uma preocupação com a gente, porque reforça a nossa autoestima, mas também é um cuidado com o outro. Porque se eu me cuido, se eu estou valorizando o meu vestir para te encontrar, isso mostra que eu estou preocupada com esse encontro, que eu estou valorizando este momento. Então, a gente, às vezes, né, a gente costuma dizer por aí que, para que se preocupar com a roupa? Isso não é importante, isso é futilidade. Não é futilidade, é um zelo. É um zelo. Com a gente e com quem você vai se encontrar. Certo. Né? Raquel, nós sabemos também que existem diferentes formas de corpo e rosto. Conhecendo o formato do corpo, facilita muito também a escolha do que vestir, da roupa correta. A gente tem até um quadro aqui. Coloca pra gente, Matheus, por favor. Olha só, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos de corpo. A gente tem vários, a mulher, né, ela tem, assim, a mulher como o homem, ela tem vários tipos de biotipo, né? Então a gente faz uma análise das dimensões do corpo, medindo sempre, especialmente os ombros, quadril, cintura, abdômen. E aí, o que é mais importante é a gente perguntar para o cliente o que você quer valorizar, o que você gosta no seu corpo e o que você gostaria de disfarçar, aquilo que te incomoda. Essa é a pergunta principal. A gente faz essa pergunta e depois a gente faz as medições com uma fita métrica. E aí, por exemplo, uma pessoa que é triângulo invertido, ela tem os ombros mais largos e, de repente, a gente vai orientá-la a usar coisas com mais volume na parte de baixo para equilibrar. Atenção pro ombro. Isso. Então, por exemplo, ela vai usar coisas com mais babado, calças com mais volume, estampas embaixo e cores mais escuras em cima. O triângulo seria justamente o contrário, realçar mais a parte de cima, né, tanto com as cores quanto com os detalhes. O retângulo, às vezes, é uma mulher que não tem cintura. Então, a gente vai usar blazer mais acinturado, de repente cinto, um acessório. Ou uma faixa para amarrar na cintura, né? Isso vai dar aquele corpo, né? Aquele corpo mais feminino. Aquela definida, né? Exato. A mulher que tem um corpo em ampulheta é o chamado violão, né? Então, a gente também... violão. Isso, a gente tem que usar... Mas que também tem que tomar cuidado, né? Porque dependendo da roupa... Exato, a gente tem que usar as roupas para valorizar esse tipo, né? Então, ela vai usar coisas mais acinturadas para mostrar essa feminilidade desse corpo. E a mulher que tem o corpo mais oval, ela é mais redondinha. Então, a gente vai tentar usar peças que deixam tudo mais longilíneo e que possam ajudar a enxugar a silhueta. Olha, muito bacana. E você em casa, tá gostando das dicas? Porque eu estou adorando aqui. Então, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações sobre a assessoria de imagem, que faz toda a diferença na nossa vida. A gente volta já já.
Estamos de volta. Estilo é um dos recursos que você usa para anunciar quem você é. Pode ser moldado pela sua história de vida, profissão, crenças e valores. Toda vestimenta passa um tipo de comunicação e o autoconhecimento é fundamental para se vestir de maneira segura, consciente e principalmente sustentável. E para a gente entender mais sobre esse assunto, nós recebemos no De Bem Com Você de hoje a Raquel Loyola, que ela é uma consultora de imagem pessoal. Raquel, as cores fazem toda a diferença. Para saber o tom ideal para cada tonalidade de pele, existe um processo que é chamado de coloração pessoal. Como que é realizado esse teste? Explica pra gente. Ótimo. As cores trazem um impacto muito grande na nossa imagem, por isso que a gente tem que ter um cuidado com ela. A primeira coisa quando a gente olha para uma roupa de uma pessoa, o que chama atenção são as cores, né? Então, a colorimetria ou coloração pessoal é uma análise que a gente faz com uma série de tecidos, a gente chama isso de método sazonal expandido. São as várias cores das estações, primavera, verão, outono, inverno, com os seus subtons. A gente faz com a pessoa sem maquiagem, a gente neutraliza com cinza, né, o rosto dela e a gente vai colocando esses tecidos na frente para a gente ver qual a cor que normalmente realça a beleza dela. E como é que é isso? É um método que é sutil a gente conseguir notar isso, mas é incrível como que funciona. Então, quando a gente coloca uma cor que valoriza a pessoa, a gente normalmente percebe um rubor que forma no rosto, né? E o olho costuma brilhar mais forte. Quando a gente coloca uma cor que não é a cor que valoriza a pessoa, a gente percebe que as linhas de expressão ou olheira ficam mais acentuadas. Em evidência. E isso é muito legal porque quando a gente está com a nossa cor, que é a cor que nos favorece, a gente precisa de menos maquiagem, porque é como se já fosse uma maquiagem natural. Né? Quando a gente vai usar uma cor que não é da nossa cartela, a gente precisa de estar com mais corretivo, sim, por exemplo, né? Com mais disfarces. Usar mais artifícios. Usar mais artifícios, exatamente. Entendi. O visagismo aprofunda o conhecimento sobre a personalidade e a identidade. Analisa as características principalmente ligadas ao rosto. Inclusive, a personagem da nossa reportagem, né? Ela fez uma franjinha, ela comentou com a gente que fez uma franja depois que ela passou por esse trabalho, né, de consultoria de imagem ou assessoria de imagem. Uma boa técnica de visagismo, dá para garantir aí um novo visual sem precisar recorrer a qualquer tipo de cirurgia? Essas microcirurgias, né, que geralmente as pessoas costumam fazer, principalmente no rosto? Esse é exatamente o ponto. O foco. A gente, Gisele, a intenção é que a gente possa conhecer o nosso rosto e os seus formatos, tentando destacar aquilo que é o mais belo do rosto. Então, eu costumo dizer que eu faço dois tipos de análise, que é uma do temperamento. Todo o rosto nosso, ele emite algum tipo de energia, algum tipo de informação. Então, a gente faz uns temperamentos, análise de temperamento, das informações que evocam só de olhar para o seu rosto, e também uma análise do formato do rosto, tentando adequar com o formato do óculos, o formato do brinco, se tem um topete ou não na franja, sim, o lado que a gente vira o nosso cabelo, tudo isso vai contar. Vou dar um exemplo. Angelina Jolie, que todo mundo conhece, ela tem os traços bem marcados, né? Bem retos. Sim. Ela tem um temperamento que a gente chama de colérico, então ela já passa muita força. Para Angelina Jolie fazer um papel de boazinha, tem que ter muita maquiagem, porque o rosto dela já emite essas informações de muita energia, de muita liderança. Então, até nesses aspectos a gente tem que pensar na hora de compor o visual e também a questão dos acessórios relacionados ao rosto. Muito interessante, olha só quantas dicas legais. Bom, nós sabemos também que algumas peças não podem faltar no nosso guarda-roupa. São aquelas peças clássicas, né? Atemporais, enfim, o pessoal costuma falar coringas, eu tenho peça... Bom, como que a gente pode construir um guarda-roupa inteligente? Quais peças que não podem faltar no nosso guarda-roupa? Eu acho que é assim, Gisele, a gente precisa primeiro conhecer o que a gente quer e quem nós somos, a nossa personalidade, o nosso estilo de vida. Isso é principal para a gente definir, porque talvez eu possa dizer que um blazer é uma peça fundamental, mas a pessoa ela é personal trainer. Sim. Então ela praticamente não usa blazer no seu dia a dia, né?
E por falar no blazer, até um assunto bem bacana, a nossa personagem, a Gabriela, ela é psicóloga e ela comentou nos bastidores que ela parou de usar o blazer no consultório, porque ela sentiu que o blazer afasta o paciente, porque o blazer ele passa uma seriedade, né? Exato. Então ela sentiu que quando ela tá com peças mais leves, o paciente, enfim, ele fica mais tranquilo e até acaba desenvolvendo melhor ali a consulta. Olha que coisa incrível. É uma peça, um blazer. Uma peça. Aí a gente tem que pensar muito na cor, no caimento, no tecido, porque o blazer, ele transmite uma elegância por causa da ombreira, por causa do corte que ele cria, o caimento, que acaba gerando, às vezes, um tipo de afastamento. Sim. Ela poderia usar? Poderia, mas desde que fosse blazer mais claro, às vezes estampado, sim, que trouxesse um acolhimento. Um blazer, de repente, claro, mas com uma blusa estampada por baixo. Só que, por outro lado, também, um blazer com shorts jeans fica muito bacana. Aí já sai daquela questão do... Exato. O blazer, pra mim... Ele combina com tudo. Ele é uma peça coringa. Ah, legal. Então, o blazer vale. Tem que ter o blazer no guarda-roupa. Vale, né? E aí, eu acho que cada um vai pensar muito no seu estilo em relação à cor e em relação ao tecido. Se eu trabalho de um jeito muito formal, eu posso ter várias cores, sim, mas pensando em cores mais sóbrias. Agora, se eu sou mais descontraída, cores mais leves. Outra peça é uma calça de alfaiataria. A calça de alfaiataria, ela também é excelente. Você pode usar ela com uma t-shirt de malha e um tênis. Sim. E também você pode usar com um escarpin e um blazer. Então, é uma peça que também transita, tanto do guarda-roupa mais formal quanto do informal. Um vestido com bom corte também é fundamental. Não precisa ser o pretinho básico. Ah, ótimo. Todo mundo já pensa no pretinho básico. Eu, por exemplo, não fico bem de preto. Então, para mim, um vestido, um rosé ou um pink, fica muito mais, ou um azul marinho, fica muito melhor do que o preto. Mas é bom a gente ter um que quando você vai viajar, às vezes você leva só alguns lenços, uma echarpe ou um blazer, para fazer várias combinações para compor. Nós preparamos, inclusive, 2 quadros aqui com dicas para compor um guarda-roupa inteligente, uma compra inteligente, né? Então, faça uma lista de tudo que você quer, que você precisa, invista em peças coringas, que a gente já falou aqui, não compre por impulso. Aí tem uma outra tela, vamos para ela, Antes de comprar, pense. Eu consigo combinar a nova aquisição com peças que eu já tenho em casa? Importantíssimo, né, Raquel? É o que a Gabriela comentou. A gente tem um caderninho, quando a gente está fazendo arrumação de guarda-roupa, a gente precisa fazer isso com frequência. Porque a gente precisa conhecer o que a gente tem e na hora que a gente vai montando esses looks, a gente vai percebendo o que está faltando. E aí a gente começa a anotar. Porque quando a gente vai ao shopping ou vai às compras, é interessante você ter essa listinha para não sair comprando qualquer coisa, só porque está na liquidação ou porque a loja fez uma vitrine maravilhosa. E eu costumo dizer que o preço de uma roupa, ele é o preço dela, o valor da roupa de verdade. É o preço que ela custa dividido pelo número de vezes que você vai usá-la. Então, se você compra uma blusinha de R$50 e você vai usá-la só uma vez... Saiu caro. Saiu caro. Agora, se você compra um blazer de 200 e você vai usar pelo menos 10 vezes, ele já valeu a pena. Olha, um blazer de 200 dá para usar uns 10 anos. Nossa! Ainda mais se for de boa qualidade, sim, né? Se a pessoa também for cuidadosa ali com a roupa. Mas, gente, olha só, tem muitos outros assuntos. A gente vai falar também sobre conversa, a diferença de conversa, a diferença de conversar e falar. Mas isso na volta do intervalo. Fica aí. Até já já. Estamos de volta. Quando conhecemos as mensagens que desejamos transmitir e o que combinam com a nossa personalidade, o vestir passa a ser assertivo e muito divertido. E não é só o que você veste, não. As boas conversas são fundamentais para os relacionamentos pessoais e profissionais. Raquel, como desenvolver uma conversa que revela ali que a gente está interessada na pessoa que está ali do nosso lado? Não é simplesmente falar, é conversar. Como desenvolver essa conversa? Você falou de uma forma muito interessante que várias coisas transmitem mensagens sobre quem a gente é, né? E a gente tem que tomar cuidado como a gente trata do outro. Tem algumas virtudes que, a partir de várias pesquisas e estudos que eu elegi, que são importantes para a gente ter uma boa conversa. Seria a escuta, a empatia, a curiosidade
a desenvoltura e a espontaneidade. Essas são virtudes que nós precisamos nos atentar para que a gente possa ter numa conversa. Então, saber escutar o outro, saber fazer perguntas, ser empático, se colocar no lugar do outro, estar à vontade, ser você mesmo, né? E essa espontaneidade ela é fundamental, porque a gente não pode tentar ser o que a gente não quer só para tentar agradar o outro. Sim. Isso acaba criando um distanciamento e não uma conexão real com a pessoa. Então, são características que a gente precisa de estar sempre atento para desenvolver. Não é fácil. Sim, né? Imagino, principalmente no mercado de trabalho, né? Porque Exato. Quando você presta atenção no seu cliente ou, de repente, numa pessoa que é o seu chefe, isso demonstra que você está interessado ali, você está presente de verdade, né? Porque tem que ficar presente. E estar presente hoje é algo muito difícil, porque a gente tem muita informação. Está o tempo todo conversando com você, olhando o celular, na tela do computador e por aí vai. Bom, é bem provável que você já tenha ouvido ou lido a frase, poxa, e não é que ele tem razão? É muito comum a gente deixar de escutar quem está conversando com a gente para prestar atenção nos nossos pensamentos e nas respostas que a gente está ali elaborando. Só que a partir daí já não é mais uma escuta, e sim uma espera ansiosa pela nossa vez de falar. Então, nós falamos aqui sobre desenvolver uma conversa bacana e agora conexão de verdade. Como conquistar essa conexão com a pessoa que está ali interagindo com a gente? O primeiro aspecto seria essa escuta, que a gente, para fazer ela de verdade, a gente tem que ter presença, neutralidade, que é você não fazer julgamentos. É muito difícil, mas é um treino. Porque às vezes a pessoa está falando sobre o ponto de vista dela e você já está ali, já pensando no seu, e você já está tentando arrumar uma forma de dissuadir a pessoa a mudar o seu ponto de vista. Então, tentar ser neutro. Sim. A gente pode terminar a conversa numa boa, sem concordar, mas apenas expondo o ponto de vista. E um outro jeito da gente criar conexão com o outro é a gente fazer perguntas. Porque a pergunta demonstra interesse e mostra que você está dando atenção e colocando foco no outro e não em você. Então, quando você faz pergunta, me conta mais sobre esse assunto. Você pode me dizer melhor onde você leu sobre essa pesquisa que você fez? São perguntas que fazem com que a pessoa desenvolva melhor o seu ponto de vista. Então, isso é um jeito que nós temos para poder conectar realmente. E um outro último aspecto seria a questão da vulnerabilidade, que é um aspecto que a gente tem falado muito com frequência. Há um tempo atrás era algo que era proibido, né? Você não pode se mostrar vulnerável. Mas às vezes é importante a gente dizer, não sei, não entendi, pode repetir, por favor. Exato. É melhor do que ir com a dúvida para casa, exatamente, né? Exatamente. E qual que é o problema? A gente não tem obrigação de saber tudo o tempo todo, isso é verdade. Isso. E às vezes até colocar uma situação que você se encontra vulnerável, mas que aquilo vai fazer com que o outro empatize com você e crie uma conexão de verdade. Porque quando eu faço uma pergunta, é sinal de que eu realmente estou interessada no assunto. Né? É o melhor jeito da gente demonstrar. E estou valorizando intenção. também o seu conhecimento. Exato. Porque você está me passando uma informação, olha que valiosa, então eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais. Exatamente. E agora, já que falamos sobre a questão da fala, esse diálogo, né, essa conversa e não essa fala, vamos voltar lá para o vestiário, para as roupas, né, que é um dos principais focos do programa hoje. Existe alguma peça que deve ser evitada a qualquer custo? Claro, levando em consideração o mercado de trabalho. Uma personal, ela vai ter que usar a calça leg. Mas eu já ouvi falar em algum momento que não é legal ir para o trabalho com aquela calça leg, mesmo com aquela blusa mais comprida. Existem peças que realmente devem ser evitadas a gente tem que no local de trabalho? A gente sempre tem que pensar e levar em conta, Gisele, o dress code do local. Qual que é o código de vestir do local? Se eu trabalho numa academia, tem um código de vestir para aquela academia. Se eu trabalho em um escritório? Em um escritório, já é outro código de vestir. E tudo que exibe muito o corpo, ele acaba dando uma mensagem que pode ser mal interpretada. E a gente precisa se responsabilizar pelas mensagens que a gente transmite. Entendi. Se eu sou mal interpretada, de alguma forma o meu vestuário pode ter transmitido aquilo. Né? Então, assim, vale a gente pensar em adequação, essa é a palavra. Eu tenho que estar adequada à situação, a todas as situações que eu circulo, a todos os contextos. Na dúvida,
é melhor checar o local, tentar observar como que as Sempre. pessoas estão vestidas Sempre. ali. Claro que não existe um padrão, né? Exato. Mas não destoar tanto, né? Exato. Tanto que nas festas, normalmente, eles mandam qual que é o traje para você vestir, né? Então, não é só para uma festa, é para ir para o trabalho, a gente também precisa de checar o traje que ali é adequado. A gente ser adequado é uma forma de mostrar que a gente está respeitando o ambiente e o outro. É o que eu estava pensando aqui, aquele cuidado, né? Exatamente. Eu me preparei para estar nesse local. Só uma coisinha que eu acho que é importante, que você perguntou, as pecinhas de moda, de modinha, né? Os brilhos, os gaviões que vão mudando, né? Da calça, o comprimento. A gente sempre tem que pensar se aquilo tem a ver com o trabalho, porque às vezes a gente quer estar na moda, mas estar na moda, combina. A tendência às vezes não combina com a situação de trabalho. E por falar em moda, a moda gera inúmeras dúvidas, então é hora do quadro Mitos e Verdade. Vamos lá, Matheus. Estampa com listras verticais alongam a silhueta e as listras horizontais aumentam. Isso é verdade? Verdade. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque isso é uma questão de sensação visual. Entendi. Né? Isso é real. Isso é então, real. Quer alongar? Verticais. Isso. Ótimo. Vamos lá para a próxima. Não pode combinar estampa com estampa. Mentira. Mito. Fica até bonito, algumas estampas, né? Fica bonito. Claro que tem que tomar alguns cuidados aí. O importante é só pensar, quando você vai combinar a estampa, quais são as cores que prevalecem nas estampas, tanto na parte de cima quanto na de baixo. E aí é possível brincar com as estampas. Ótimo, vamos para a próxima. Baixinhas não podem usar longos e midi. Mentira. Eu sou baixinha e eu uso. Eu também adoro. Também inclusive com sapatilha, né? Exato, dá pra usar. Exato. Então vamos para a próxima. Sapato baixo também pode ser elegante? Totalmente. Verdade. É uma verdade. Estar elegante, a gente está confortável. Ótimo. Vamos para a próxima, Matheus, por favor. Posso usar acessórios prata com dourado? Verdade. Verdade. Hoje em dia... Dá para brincar, né? Exato. A moda é muito democrática quanto a isso é ótimo. Que bom. Vamos para a próxima. Brilho deve ser evitado durante o dia? Depende. Acho que isso é mito também. Mito, né? É uma pergunta que as pessoas questionam bastante, mas eu acho que isso caiu de um tempo pra cá, né? Caiu. Todo mundo tá Depende usando... também do brilho, né? Você não vai sair de paetê, dependendo do lugar que você for. Durante né? o Mas dia. Se você tem uma blusa que ela tem um brilho, um bordado com brilho, às vezes é aquilo que vai dar aquela graça no visual e não tem problema nenhum. E também à noite, não é só porque eu vou sair à noite que especificamente eu preciso colocar uma roupa que tem brilho, Exatamente. né? Um show, por exemplo. Geralmente as pessoas vão para um show, colocam ali uma roupa bem mais extravagante. Mas também se quer ir, de repente, com uma peça lisa e colocar um acessório que compõe, dá certo. Tudo bem, tá tudo ótimo. Eu acho que eu aprendi, hein? As dicas aqui foram ótimas. Bom, gente, o De Bem com Você de hoje fica por aqui. E se você quiser assistir esse programa e os outros temas que já foram ao ar, acesse a playlist do De Bem com Você lá no nosso canal da TV Câmara, no YouTube. E siga a gente também nas redes sociais, no Instagram. Você pode sugerir alguma pauta, enfim. Conversa com a gente por lá, tá bom? Até a próxima. Raquel, muito obrigada. Eu que agradeço, Gisele. Foi um prazer estar aqui com vocês e com vocês aí de casa também. Estou sempre à vontade. Espero que vocês tenham aprendido e possam se vestir com alegria, com autoestima e seguras de serem cada vez mais empoderadas com a própria beleza. Acho que é o mais importante, né? Perfeito. Tenho certeza que depois dessa conversa aqui, as pessoas em casa vão sentir tudo isso que você falou e fazer valer a pena. Que bom. Até a próxima.